Salve da igreja com a paz do Senhor, amém. Que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe seu pastor. Eu me chamo irmão Douglas, estamos aqui para gravar nosso pequeno estudo, irmão. Nossa pequena reflexão bíblica, para que Deus assim venha crescer na nossa vida. João 3,30, que Ele cresça e a gente diminua, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu pastor, Deus abençoe o teu ministério, Deus abençoe toda a tua família, tá bom? Hoje eu quero falar sobre fé, tá bom? Vamos falar sobre fé, tá bom? E o livro que eu vou usar, texto áureo, meu base para trabalhar esse texto é em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Pegue sua Bíblia aí e vamos estudar um pouquinho comigo, tá bom? Eu me chamo irmão Douglas, estou gravando essa pequena reflexão para ter o deleite da nossa vida espiritual, para que Deus assim venha a ser engrandecido na minha vida e na tua vida, tá bom? João 3,30, que Ele cresça e a gente diminua, tá bom? Oh, glória, Pai do Senhor para todos, povo de Deus. Eu quero agradecer essas pequenas mensagens que eu estou colocando aí no Facebook e também que eu estou colocando no YouTube. E está tendo muito assim, as pessoas estão dando assim, o seu like, né? Olhando lá nossos vídeos, gostando, graças a Deus, que Deus abençoe. Que a gente só fala de Bíblia, né, irmão? A gente não fala assim o que a gente acha, o que a gente pensa. A Bíblia não é um livro de achômetro, a Bíblia é um livro de certeza. Tá bom? Então, tudo que a gente fala aqui é sobre Bíblia e respaldo bíblico. Hoje eu quero falar sobre, para vocês, abordar um tema falando sobre fé. Tem dia que a nossa fé está lá em cima, tem dia que a nossa fé está lá embaixo, mas não importa, irmão, que a nossa fé está lá em cima e nossa fé está lá embaixo. Importa que você não perca a sua fé, tá bom? O apóstolo Paulo diz assim: quando eu penso que eu estou fraco, forte. Ô glória, não perca a sua fé, tá bom? Ô glória a Deus, vamos lá. Abre a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11 e versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e as provas das coisas que não se vê. Ou seja, a fé, irmão, ela é gerada em Cristo. Eu não estou vendo nada, mas eu tenho uma certeza, tenho uma garantia que aquilo que eu acredito vai acontecer. Eu acredito na conversão do meu esposo, você que é mulher. Eu acredito na conversão da minha esposa, você que é homem. Eu acredito na conversão do meu filho, da minha filha. Você tem que acreditar, irmão, pela fé que vai acontecer. Porque sabe por quê, irmão? Porque Hebreus diz assim: ora, a fé é o firme fundamento. Você está fundado em quem? Não é em Cristo? O teu fundamento é Cristo, irmão. Você tem que estar fundado em Cristo Jesus, tá bom? Porque quando você está fundado em Cristo Jesus, ora, a Bíblia diz que sem fé, irmão, é impossível agradar a Deus. Eu só posso agradar a Deus com a minha fé, ou seja, eu não estou vendo nada, mas eu creio, irmão, que pela fé Deus vai acontecer algo na minha vida, que Deus vai mudar o quadro da situação. Pela fé, eu creio que conversão da minha esposa, como eu já falei. Pela fé, Deus vai abrir as portas de emprego para mim. Pela fé, Deus vai transformar aquele algo que é impossível para meus olhos, mas é possível para Deus. Pela fé, Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Então, a nossa fé tem que ser gerada em Cristo. Porque quando eu perco a fé, eu não estou agradando a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Também Gênesis 14:18. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Eu pergunto a você, haveria, irmão, alguma coisa impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Sabe por quê? Porque se Deus te prometeu, Deus vai cumprir, tá bom? Então, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Ou seja, eu estou esperando algo na minha vida que Deus prometeu. Eu não estou vendo nada, mas eu tenho a certeza, a convicção que vai chegar, tá bom? Porque eu sei quem prometeu. Quem me prometeu foi Deus. Ele não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Então, as coisas que se espera e as provas das coisas que se não vê. Eu não estou vendo nada, mas eu tenho certeza, tenho convicção que Deus vai mudar o quadro da minha vida. Amém? Oh, glória! Então, no mesmo livro, a gente estava lendo Hebreus capítulo 1. A gente agora vai para Hebreus capítulo 11, versículo 8. Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado,
obedeceu, e saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ou seja, Abraão, irmão, ele é o pai da fé. No rol da fé, ele é o pai da fé. Então, Abraão, pela fé, sendo chamado a obedecer. Ou seja, Abraão, pela fé em Deus, sendo chamado e obedeceu. Glória a Deus. Ou seja, para mim ser uma pessoa bem-sucedida na vida, primeiro, eu tenho que ter fé em Deus. Segundo, eu tenho que obedecer a Deus. E terceiro, eu tenho que ter intimidade com Deus. Eu vou explicar. Primeiro, eu tenho que ter fé. A minha fé tem que ser gerada em Deus. A minha fé tem que ser gerada também em Cristo Jesus. Porque pela fé eu tenho a certeza que vai acontecer algo inesperado na minha vida, que Deus vai acontecer na minha vida, tá bom? Então, Abraão, ele teve primeiro fé em Deus, ele teve uma certeza que aquilo que ele acreditava, Deus verdadeiro, ele teve fé. Segundo, ele teve obediência. Sabe por quê, irmão? Porque ele obedeceu. Ele ouviu a voz de Deus, teve a convicção que era Deus e ele foi para uma terra que há de receber por herança. E terceiro que eu quero abordar sobre esse aqui. Ele teve intimidade com Deus. Quando a pessoa tem intimidade com Deus, a pessoa tem convicção que é Deus falando. Porque eu tenho que saber se é Deus falando, eu tenho que saber se é o homem falando, eu tenho que saber se é minha emoção, pela emoção que eu quero fazer as coisas. Porque tem muita gente, irmão, infelizmente, que quer fazer as coisas pela emoção. Acha porque que tem uma fé em Deus, acha que pode fazer tudo que vem na cabeça. Não, irmão. Primeiro a gente tem que ouvir a voz de Deus. É Deus falando? A gente tem que obedecer. E depois a gente tem que ter convicção que é Deus falando. Ou seja, eu tenho que ter intimidade com Deus. Como é, irmão Douglas, que eu posso ter uma intimidade com Deus? Orando, lendo a Bíblia, eu tenho intimidade com Deus. Quando eu começo a orar a Bíblia, quando eu começo a ler a Bíblia, eu tenho uma intimidade profunda, relacionamento profundo com Deus. Por quê? Eu sei o que Deus quer de mim. Eu sei o que Deus quer pela minha vida. Eu sei o que Deus quer pela minha família. Eu sei o que Deus quer o melhor para mim. Então, eu lendo a palavra de Deus, eu entendo, eu tenho uma certeza que Deus quer o melhor para mim. Então, eu tenho que ter intimidade com Deus. A intimidade com Deus eu tenho na oração. Toda vez que eu desço para orar na madrugada, eu desço para orar, quando eu estou orando na igreja, eu estou orando na minha casa, quando Mateus 6:6 diz assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai orar a Deus em secreto. Ou seja, quando você tem uma intimidade com Deus, quando você está orando a Deus, você está tendo uma conversa, um diálogo com Deus. Você está passando para Deus o que você sente, o seu sentimento. Então você está conversando com Deus. Então você tem uma intimidade forte e profunda com Deus. Então, só ter fé, irmão, só não basta. Fé é importante, eu tenho fé, mas eu tenho que ter obediência, eu tenho que ter intimidade com Deus. Porque se a gente for ler Hebreus capítulo 11, versículo 8, como a gente leu agora, a gente vê pela fé Abraão sendo chamado a obedecer. Ou seja, primeiro pela fé, segundo obedeceu. E saiu para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ou seja, ele teve intimidade com Deus. Ele não sabia para onde Deus ia levar ele, mas ele tinha convicção naquilo que tinha certeza. Convicção, certeza, aquilo que ele estava crendo, que era no Deus verdadeiro. Então eu pergunto a você, será que você está tendo uma fé plena com Deus? Será que você tem uma fé em Deus feito Abraão teve? Abraão teve uma fé tão grande, irmão, que deu seu filho, Isaac. Deus provou Abraão e pediu a Abraão o seu filho. E Abraão não negou o seu filho. Na hora que Isaac foi sacrificar seu filho, Deus disse a Abraão, ele provê um cordeiro. E Abraão teve certeza, irmão, convicção, fé, que aquele ato que ele ia fazer, Deus, ele ia, mesmo se ele viesse matar o seu filho, Deus, ele com a convicção que ele tinha, com a fé que ele tinha, ele sabia que Deus restaurava o seu filho. Sabia que Deus dava vida a seu filho. Mas ele teve tanta fé em Deus, que Deus, ele provou a fé de Abraão, que deu um cordeiro.
para você ver. Será que eu daria meu filho? Será que você daria seu filho? Será que você tinha convicção que era Deus que está pedindo seu filho em sacrifício? Então, Abraão, para dar seu filho em sacrifício, Isaac, ele teve fé. E sabia a certeza e convicção que era Deus. Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus do próprio Abraão. Sabia que era Deus verdadeiro que estava pedindo seu filho. Então, irmão, pela fé ele teve. Pela fé Abraão teve fé. Pela fé Abraão teve, sendo chamado, ele obedeceu. E também ele foi saindo para um lugar que havia de receber por herança. Ou seja, Abraão não sabia para onde Deus estava mandando ele. Mas ele, pela fé, sabia que era um lugar bom. Para você ter a convicção, irmão, que a sua fé, use a sua fé. Eu não sei o que, é que você está passando na sua casa. Eu não sei qual é a doença que você está na sua casa, no seu viver, no seu convívio, na sua família, você mesmo. Mas tenha fé que essa enfermidade vai passar. Tenha fé que esse problema que você está enfrentando uma luta que você está enfrentando na sua casa vai cessar. Eu tenho a fé que tudo que está dando errado na sua vida vai acontecer milagre. Porque pela fé, Deus vai reverter o teu quadro. Pela fé, Deus vai te restaurar família. Pela fé, Deus vai restaurar trabalho. Pela fé, Deus vai restaurar saúde financeira. Porque pela fé, irmão. Então não perca a fé, tá bom? Vamos lá. Abra sua Bíblia também, deixe sua Bíblia aberta, em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Ou seja, Paulo diz assim, o apóstolo Paulo, andamos por fé e não por vista. Eu ando, irmão, pela fé em Deus. E não pelo aquilo que eu estou vendo. Eu não estou vendo nada. Está tudo andando errado. Mas pela fé, eu sei que vai dar tudo certo. Porque eu sei o Deus que eu creio. Você sabe o Deus que você crê. A sua casa pode estar tudo desorganizado. Marido afastado do Evangelho, filho afastado do Evangelho. E você perseverando. A Bíblia diz que a fé de um justo, irmão, a fé de um justo vale muito em seus efeitos. Você não tem fé que vai salvar sua família? Você não tem fé que vai trazer seu marido de volta? Você não tem fé que vai trazer seu filho, sua filha? Então não perca a fé. Tá bom? Olha, porque andamos por fé e não por vista. Você não está vendo nada. Você está vendo tudo dando ao contrário. Mas pela fé você está vendo tudo dando certo. Porque é pela fé, irmão. Tá bom? Então, Tiago, o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 3. Tiago diz assim: sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Isso aqui é importante. Eu queria abordar esse Tiago, capítulo 1, versículo 3, tá bom? Esse texto é muito importante. Por quê, irmão? Porque eu vou dizer a você. Sabendo que a prova da vossa fé opera o quê? Paciência. Irmão, para mim ganhar uma vitória, eu tenho que esperar em Deus. Esperar em Deus não é fácil. Uma coisa que eu quero para ontem, aliás, para hoje, eu não posso esperar para amanhã. Então, a prova da vossa fé opera o quê? Paciência. Vai chegar. A tua vitória vai chegar, mas espera um pouco. Espera um pouco em Deus. Por quê? A prova da vossa fé opera o quê? Paciência. Ei, espera um pouquinho. Porque Deus não se atrasa e não se adianta. Ele chega na hora certa. Se ele chegar na doença, a doença tem que bater retirada. Se ele chegar na morte, ele ressuscita. Sabe o que eu estou dizendo? Espere no Senhor. Sabe por quê? Não desespere. Aquilo que você está esperando para hoje, Deus vai chegar no momento certo, na hora certa e no lugar certo para dar a tua vitória. Só basta você ter fé e paciência, tá bom? Espere mais um pouquinho, cave mais um poço, ore mais, busque mais o Senhor, louve mais. Não perca a sua fé, tá bom? Então por isso que Tiago diz, sabendo que a prova da vossa fé opera o quê? Paciência.
Eu sei que você é um bem-sucedido na vida. Eu sei que tudo vai ser restaurado na minha vida pela fé. Mas eu quero dizer a você o seguinte: espere mais um pouquinho, porque Deus não se adianta e nem se atrasa. Ele chega na hora certa. E quando ele chega, irmão, ele chega para resolver. Ele não pergunta assim: o que é que eu posso fazer por você, meu filho? O que é que eu posso fazer por você, minha filha? Não, ele não pergunta. Quando ele chega, é para resolver. Não importa a hora da chegada, importa que ele vai chegar. E na hora que ele chegar, é para resolver. Amém? Não importa a hora da chegada, importa a hora que ele chegue, porque quando ele chegar, é para resolver. Tá bom? Então vamos lá. 1 Tessalonicense, 1 Tessalonicense, 1 Tessalonicense, capítulo 3, verso 7. 1 Tessalonicense, capítulo 3, verso 7, diz assim: por esta razão, irmão, ficamos consolados acerca de vós em toda a vossa aflição, necessidade pela vossa fé. Ei, esse versículo também é muito importante. Todos aqui é importante para a nossa vida. Todos os versículos que eu citei todos importantes, tá bom? Só que um me chama a atenção mais do que o outro. Cada um fala de uma maneira diferente. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Jesus venceu, nós vamos vencer, tá bom? Ele diz assim: esta razão, irmão, ficamos consolados acerca de vós em toda a vossa aflições, necessidade pela vossa fé. Ei, tá aflita? Tenha fé que Deus vai mudar o quadro. Tá passando por tribulação? Deus vai mudar o quadro. Tá passando por perseguição, calúnia, defamação? Tenha fé que Deus vai mudar o quadro. Sabe por quê, irmão? Porque pela fé, irmão, Deus faz muita coisa. A Bíblia diz que a fé de um justo vale muito seus efeitos. A Bíblia diz, Lucas 8,37, porque para Deus nada é impossível. Gênesis 14,18, haveria alguma coisa impossível para Deus? Nada impossível. E também ele diz assim, no Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que nunca se abala, mas permanece para sempre. Ei, pode vir aflição, pode vir angústia, perseguição. Ei, eu sou como o Monte Sião. Estou lá, ó, firme, forte, na rocha. Não se abalo, porque eu sei que o meu Redentor vive, feito o Jó disse. E ele se levantará ao meu favor. Amém, igreja? Que Deus abençoe. Vamos lá. Então, Hebreus, também no mesmo livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11, versículo 6, Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador, porque o busca. Ei, se eu tenho fé, porque eu me aproximei de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário veja só, não? Aquele que se aproxima de Deus, crê que ele existe. Ou seja, a minha fé em Deus, eu sei que ele existe. E toda vez que eu me aproximo de Deus, eu creio que ele existe na minha vida. Pode o mundo, irmão, tá caindo, desabando, mas eu creio pela fé que o quadro da minha situação vai mudar, porque eu creio em Jesus, em Deus. Amém? Então, irmão, eu tive um respaldo da Bíblia. Tudo que eu falei foi sobre fé. Então, nosso tema é fé. Não perca a fé. A fé gera paciência, como a gente viu em Tiago. Ei, eu não estou vendo nada, mas eu creio que pela fé Deus vai mudar meu cativeiro. Feito mudou o cativeiro de Sião. Porque Lucas 1,37, irmão, porque para Deus nada é impossível. Pode ser impossível para a tua vida, mas para Deus nada é impossível. Então, ele diz também, como a gente já leu, o Salmo 125, os que confiam no Senhor. Você confia em Deus? Você está confiando verdadeiramente no Senhor? Os que confiam no Senhor, nunca se abalam, irmão, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, nunca se abala, mas permanece para sempre. Ei, o que é permanecer para sempre? O que é permanecer para sempre? Permanecer para sempre no Senhor. Possa ser que tudo está dando errado na vida,
mas eu creio, irmão, que pela fé Deus vai mudar meu quadro. Tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe teu ministério, Deus abençoe teu pastor. Depois a gente vai voltar com outra pequena reflexão, outro tema, tá bom? Que Deus abençoe. Nossos vídeos estão no YouTube, só colocar lá, meu alvo é Cristo. Graças a Deus, essas pequenas reflexões que a gente tá tendo, graças a Deus, em glória para Jesus, João 3,30, as pessoas estão gostando, estão compartilhando, tá bom? No YouTube, no Facebook, eu também tenho mensagem no WhatsApp, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, não perca a fé. A tua fé é muito importante para Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, tá bom? Que Deus abençoe o teu ministério, Deus abençoe o teu pastor, Deus abençoe a tua vida. Aqui é o irmão Douglas, tá bom? Estamos encerrando por aqui nosso pequeno estudo, depois voltamos com outro pequeno estudo. Que Deus abençoe, fique com Deus, não perca a fé, tá bom? Ô glória!